Olá pessoal, olá amantes da ciência. Hoje a gente vai aprender a ler uma equação. Sim, da mesma maneira que lemos um livro, a gente pode ler uma equação. A diferença é que a equação é escrita na mais linda de todas as línguas, que é a matemática. A gente vai começar com essa equação aqui, que alguns de vocês devem conhecer, a segunda lei de Newton. Como a gente lê isso? Me diga com que força atuas e te direi como aceleras. É assim que a gente lê. Me diga com que força atuas e te direi como muda o seu estado de movimento. Me diga com que força atuas e te direi como muda a sua velocidade. Essa força que atua pode ser de qualquer origem. Essa equação não nos conta sobre a origem dessa força. Essa equação nos diz o efeito dessa força num corpo. Essa equação nos dá a dinâmica do corpo devido à força que atuou. Por isso ela também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, porque essa equação nos diz: me diga com que força atuas e te direi como te moves. Veja que tem uma constante aqui, um bichinho entre a força que atua e a aceleração. Só lembrando, aceleração igual a mudança de velocidade. Entre a mudança de velocidade, que é a aceleração, e a força que atuas, a gente tem essa constante que é a massa. Mas que massa que é essa? É a massa inercial. Essa massa nos dá uma medida de quão difícil é acelerar um corpo. Essa massa nos dá uma medida de quão difícil é você mudar o estado de movimento, de quão difícil é você começar a andar se você está parado, ou quão difícil é você parar se você está se movendo. No Instagram eu coloquei um vídeo, olhem lá, só sobre isso, só sobre a diferença entre massa inercial e massa gravitacional. Corre lá para ver. Note também que a gente tem um caso especial nessa equação se esse F igual a zero. O que significa isso? Significa que não tem força atuando. F igual a zero, não tem força atuando. E aí, o que acontece? O bicho fica parado? F igual a zero, o bicho parado? Não, claro que não. Porque mudar o estado de movimento é igual a mudar a velocidade. Ou seja, se F igual a zero, a velocidade não muda. Se F igual a zero, a aceleração é igual a zero. Se F igual a zero, a sua velocidade é constante. Se a força é igual a zero, se não tem força, você não acelera, mas você pode andar com uma velocidade constante. Vamos para um exemplo aqui. A Voyager. A Voyager é uma sonda espacial muito interessante. Ela foi lançada na década de 70, Voyager 1 e 2, e elas são interessantes porque elas carregam sons e imagens da nossa espécie, dos humanos, para caso algum dia essa sonda encontre espécies de outros planetas. Por exemplo, ela tem um disco de vinil em ouro com sons de música de todas as partes do planeta, ela tem uma imagem de um homem e de uma mulher, e ela também tem a localização do planeta Terra no nosso sistema solar e na galáxia. Pensando bem, eu não sei se o ET ia ficar feliz de receber esses nudes não solicitados. E ainda mais tendo a localização do nosso planeta, é capaz deles mandar coisa pior para cá. Mas deixa pra lá. O assunto é a Voyager 1 e 2. São duas irmãzinhas, essas sondas, que foram lançadas na década de 70 e ainda estão viajando. Elas são os objetos criados pelo homem mais distantes do nosso planeta. Os primeiros objetos criados por nós a sair do sistema solar. Mas como que elas conseguiram isso? Como que elas têm energia para isso? Qual que é o sistema de propulsão que faz com que elas ainda estejam viajando? Então, não tem nenhum sistema de propulsão, não tem nenhuma gasolina lá para fazer elas andar. E como é que funciona então? Não tem porque não precisa propulsão nenhuma. O que aconteceu foi os cientistas lá na década de 70, ou antes até, quando eles começaram a planejar essa missão, eles calcularam qual que era a força inicial que você ia dar, qual que era o peteleco que eles tinham que dar nas sondas, e o caminho que elas iam percorrer depois, a dinâmica dessa sonda. Então veja o que aconteceu. Durante o peteleco, enquanto você está atuando com uma força no corpo, quando você está petelecando a Voyager, tem força atuando. Se tem força atuando, o que tem? Mudança do estado de movimento. A Voyager estava parada, atuou uma força, ela começou a andar. Mas e depois? O que aconteceu depois? Depois não tem nenhuma força atuando. Veja, não é que nem se eu atuo com peteleco aqui nessa fita Durex. Enquanto eu atuo, ela vai para lá e depois tem uma outra força que puxa ela para baixo, que é a força gravitacional da Terra. No caso da Voyager 1 e 2, elas estão longe o suficiente do planeta Terra e dos outros planetas que não são puxadas por uma força externa nenhuma depois do peteleco inicial. Então o que acontece? Depois do peteleco inicial, não tem força atuando. F na Voyager 1 e 2 é igual a zero. O que significa? Se F igual a zero, que ela está parada, não é que ela está parada. Depois que não tem nenhuma força atuando, ela já estava andando. Ou seja, depois do peteleco, não tem mais força atuando,
não tem mais mudança no estado do movimento, não tem mais aceleração, não tem alteração da velocidade, mas tem velocidade constante. Isso é conhecido como a primeira lei de Newton, isso é a lei da inércia. Veja que agora faz sentido o que a gente falou no começo, que a massa, nessa equação aqui, é a massa inercial. É essa massa inercial que tem que estar na segunda lei de Newton. Foi assim que a gente começou. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ler uma equação. Indiquem esse vídeo para quem gosta de física, se vocês conhecem alguém que está talvez estudando mecânica no colégio ou na universidade, se inscrevam aqui no canal e nos sigam no Instagram também. Vida longa a Voyager. Até mais.